Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceli Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre guerra comercial. A China anuncia tarifas retaliatórias de 34% sobre importações dos Estados Unidos em escalada da guerra comercial. Pequim classifica novas taxas americanas de típica ação de intimidação unilateral. E ações globais ampliam perdas nesta sexta-feira. Brasil se arma para retaliar as novas taxas, mas plano é insistir em negociação com os Estados Unidos. E no podcast Café da Manhã, que pertence ao Folha de São Paulo, este podcast vai debater hoje impactos e dúvidas sobre a decisão do republicano. Tarcísio, que é o governador de São Paulo, e bolsonaristas ignoram tarifaço americano ao país após apoio a Trump. E por último, sobre este mesmo assunto relacionado, após tarifaço de Trump, ideais econômicos de Reagan, que já foi o ex-presidente também dos Estados Unidos, são resgatados nas redes sociais. E na Ásia, a Coreia do Sul confirma o afastamento de Yoon Suk e mata a possibilidade de retorno à presidência. O ex-líder do país suspendeu liberdades políticas em um autogolpe fracassado. E neste carrossel de imagens que o Folha de São Paulo nos traz, a primeira é sobre um direito comprado. Donald Trump mostra primeiro o cartão ouro, como nós podemos ver aqui nessa imagem, ele segurando este cartão, que concede permissão de residência nos Estados Unidos, pelo valor de 28 milhões de reais. E a segunda imagem é sobre educação, sob ataque. Veja quais instituições conceituadas de ensino superior dos Estados Unidos estão sendo ameaçadas pelos cortes de verba pública promovidos pela gestão Trump. E sobre jogos virtuais, campeonatos de esportes têm força no mercado de games, mas enfrentam dificuldades para furar a bolha. E Olimpíadas do setor são aposta para ampliação. E na editoria de esportes, 1-0. Com gol de Juninho, Flamengo vence Deportivo Táchira em partida na Venezuela que marcou a estreia do time carioca na Copa Libertadores. E agora sobre economia. Pagamentos de CDBs do Banco Master dependem da venda de ativos, de acordo com analistas. BRB trocou o comando de comitê de auditoria 3 dias antes da operação. E no caderno de política, temos um destaque hoje para as eleições de 2026. O Ratinho Júnior, ele que é o governador do Paraná, volta a se aproximar de Bolsonaro e negocia anistia e pleito de 2026, focando Planalto. O governador e ex-presidente se reúnem pela primeira vez após conflito na última eleição de Curitiba. E a entrevista é com a Manuela Dávila. Ela disse que a esquerda no Brasil está isolada e dificuldade nas ruas é evidente e óbvia. A ex-deputada vê incompreensão de Lula sobre a transferência da vida pública para a digital. Lula passa 6 meses sem escolher ministros para STJ. Uma cadeira está vacante há 1 ano e meio. Tribunal enfrenta sobrecarga de ações e toma medidas de urgência para reduzir processos. Agora sobre educação. O governo Lula divulga SAEB, que mostra índices de alfabetização piores que o de outra avaliação. E na área de música, em e-mails, Fiote avisou Emicida antes de retirar 2 milhões de reais da empresa conjunta com o seu irmão. E na sessão Pare para Ler de hoje, conheça a técnica de associação de palavras para dormir melhor. Se contar carneirinhos já não dá certo,
técnica de embaralhamento cognitivo pode acalmar mentes agitadas no momento de descansar. E na sessão especial de hoje é sobre a lenda do esporte. Em aula na Casa Folha, Fernanda Keller usa trajetória no Ironman para ensinar a superar os limites. E no beabá da confeitaria, o ovo de Páscoa acumula inflação de 43% nos últimos 3 anos. E veja o passo a passo também de como fazer. E na sessão todas do Folha de São Paulo de hoje, milhões de mulheres no mundo perderão acesso à contracepção sob os cortes de Donald Trump. E na área de economia, a empresa Microsoft chega aos 50 anos e fatura mais com nuvem do que com Windows. Veja os seus 5 produtos. E a empresa foi fundada pelos amigos Bill Gates e Paul Allen e hoje é avaliada em 2,7 trilhões de dólares. E sobre a Previdência, revisão da vida toda do INSS voltará ao plenário do Supremo. O que esperar do julgamento? O STF deve decidir outros pontos após negar direito de aposentados pedirem correção. STJ confirma que ações sobre terras do caso Eldorado devem ser julgadas em 3 Lagoas. Tribunal resolveu conflitos de competências e negou pedido para anular decisões do TRF4. E no painel SA de hoje, o STJ invalida provas de suposta fraude fiscal contra a empresa que fabrica a cachaça Velho Barreiro. E com a decisão, medidas cautelares como o bloqueio de bens de 300 milhões de reais são extintas. E na área da política, de olho no governo do estado, Nunes fará propaganda sobre os 100 dias de sua segunda gestão. Possibilidade de chuva forte no domingo preocupa organização de ato de Bolsonaro na Paulista. Em caso de tempestade, trios elétricos do ex-presidente e de autoridades receberão um toldo. E no Guia Folha de hoje, o primeiro destaque é sobre restaurantes. Evento reúne bares e restaurantes para falar de fermentação em São Paulo. E sobre passeios, mostra com Hélio Oiticica e Peça. Eles não usam black tie, são opções grátis na capital paulista. E por último, Cartas Libanesas e peça baseada em texto de Nelson Rodrigues estreiam também em São Paulo. E na editoria de Cotidiano nós temos 4 destaques. A primeira, Estação Ambuitá, da linha 8 Diamante, começa a operar nesta sexta, em Itapevi. E no Judiciário Paulista, magistrado aposentado de São Paulo é denunciado por usar um falso nome britânico durante 45 anos. Em depoimento, a polícia declarou que Edward Wakefield é seu irmão gêmeo. E sobre violência, homem é morto a tiros em Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Disparos provocam pânico em estudantes e as aulas estão suspensas até o dia 11 deste mês. E lá em Alagoas, a Câmara de Vereadores em Alagoas apresenta renúncia de prefeito, que nega a autoria. Carlos Gonçalves e o seu vice, Peterson Henrique, afirmam que assinaturas foram falsificadas. E na editoria Mundo, senadores derrubam juízes que Javier Milei havia indicado por decreto para atuar no Supremo. Casa Rosada justificou as nomeações como vitais para o corte, mas Legislativo discordou. E guerra no Oriente Médio. Bombardeio israelense mata comandante do Hamas e seus 2 filhos no Líbano. Primeiro-ministro libanês denuncia uma agressão flagrante contra a soberania do país. E sobre meio ambiente, o príncipe britânico William fará no Brasil cerimônia de entrega do Prêmio Ambiental Earthshot. Iniciativa doa anualmente 5 milhões de libras para projetos contra mudanças climáticas. E no caderno de ciência de hoje, projeto tenta transformar maconha apreendida em biocombustível. A ideia ainda está em fase inicial e busca financiamento para as etapas seguintes.
E por último, o Folha de São Paulo de hoje nos traz 3 destaques para a cultura. Primeira, o Estúdio vai de deleite para cinéfilos a humor de quinta série e faz ambas as coisas bem. E a segunda, projetos não concluídos de Oscar Niemeyer compõem nova exposição de sua obra na Itália. E por fim, na seção multitela, Michelle Williams e Robô Selvagem, o que ver na TV e no stream nesta sexta-feira, dia 4. E o que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo de hoje, Oceli? Sara, toda sexta-feira o Estadão traz no alto da capa o Sextou Guia Semanal. São dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo no fim de semana. E o que é que nós temos aqui de atrativo em São Paulo? Tem uma mostra de arte, que é a SP Arte, ponte entre negócio e paixão. Feira tem como pilar ligar os valores artístico e financeiro de pinturas, colagens e instalações. E a mostra é esta foto de destaque no alto da capa. Na área de cinema, está havendo em São Paulo esse fim de semana o festival É Tudo Verdade, que chega à sua 30ª edição. 30 anos de retratos do mundo. Com 85 produções de 30 países, o festival É Tudo Verdade chega à sua 30ª edição, reafirma vigor estético e formato variado dos filmes documentários. Na área de gastronomia, o Estadão traz uma matéria sobre banquete com versões de clássicos da culinária árabe. No Divirta-se, as dicas são de teatros, shows e estreias de cinema. E no bate-volta, o Estadão hoje indica 6 destinos, 6 cidades em Minas Gerais e em São Paulo para curtir o feriado da Páscoa, o feriado da Semana Santa. E esse bate-volta são cidades que ficam no máximo 200 quilômetros da capital paulista. Mas a manchete de hoje do Estadão é sobre ainda a repercussão do tarifaço de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Aqui diz, o dia seguinte, a repercussão, dólar e bolsas de valores globais têm forte queda após tarifaço de Trump. Diz assim o texto desta manchete. As bolsas de valores e as cotações do dólar ao redor do mundo tiveram fortes quedas no dia seguinte ao anúncio do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O preço do petróleo também recuou mais de 6%. O movimento refletiu a preocupação dos investidores com uma guerra comercial global e riscos de altas de preços e recessão nos EUA. A maior desvalorização entre as bolsas foi a de Nasdaq em Nova York, que concentra as ações de empresas de tecnologia, com perda de 5,97%. No Brasil, que será taxado com a tarifa mínima de 10%, o Ibovespa caiu 0,04% e fechou pouco abaixo da sua estabilidade. Cotado a R$ 5,62, menor valor desde outubro passado, o dólar teve queda de 1,20%. Sobre esse assunto tarifário internacional, o Estadão traz uma entrevista hoje exclusiva com o ex-diretor do Banco da Inglaterra, o Charles Goddard, que ele diz o seguinte: comércio global será virado de cabeça para baixo. Para o ex-diretor do Banco da Inglaterra, o Charles Goddard,
Tarifaço cria choque de oferta e pode causar recessão. Ainda sobre o mesmo assunto, tem uma matéria aqui secundária do Estadão, dizendo que Trump leva os Estados Unidos de volta ao século XIX. Se republicano concluir o que quer, a ordem econômica construída após a Segunda Guerra Mundial estará morta e enterrada. Aqui no Brasil, agora na área de poder judiciário, nobreza contestada. O Ministério Público de São Paulo descobriu que um ex-desembargador de São Paulo usou o nome falso por 45 anos. O nome que ele usou era de um lorde inglês, Edward Albert Lancelot Dodge Wilkfielder. E esse nome não existe. Para promotores de justiça, o homem que julgava no Tribunal de Justiça de São Paulo é o desembargador José Eduardo dos Reis. Isso só foi descoberto em outubro do ano passado, quando o desembargador precisou tirar uma segunda via da identidade. E quando puxaram a ficha, o nome dele não era José Eduardo dos Reis, porque ele apresentou uma certidão de nascimento falsa com esse nome fictício. Violência, São Paulo. Morte de crianças e adolescentes em ação policial mais que dobra em São Paulo. Fórum Brasileiro de Segurança liga a alta no número de mortes à flexibilização no uso de câmeras corporais nos militares. Governo de São Paulo diz ter investido em mais equipamentos. Agora, Poder Judiciário com repercussão no Rio de Janeiro. O STF, Supremo Tribunal Federal, obriga o Estado do Rio de Janeiro a ter plano para livrar do crime territórios de favelas. O Supremo determinou regras para operações policiais e ampliou o papel da Polícia Federal. Ações em áreas de escolas e hospitais são vetadas. É por essas e outras decisões do STF, que é o guardião da constitucionalidade, e determinando decisões em operações policiais no Rio de Janeiro, que o Supremo é muito criticado. Agora, Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Globo? Celi, no alto da capa, o jornal O Globo nos traz dois destaques da editoria de esportes. O primeiro, de novo tricolor. Após 11 anos, Renato Gaúcho, com currículo recheado, assume o Flu pela 7ª vez. E o segundo destaque é sobre Libertadores. Fla joga o suficiente e estreia com vitória fora de casa. E a manchete do O Globo, Celi, é sobre o tarifaço derruba mercados ante temor de crise global. Índice da Bolsa S&P dos Estados Unidos tem pior dia desde a pandemia, com perdas trilionárias e dólar despenca. O Brasil evita retaliar por enquanto. O dia seguinte do pacote de Donald Trump foi de baque nas principais bolsas pelo mundo e na cotação do dólar, ante o temor dos efeitos na economia global da guinada protecionista dos Estados Unidos. Países da Ásia e da Europa registraram queda no mercado de ações, mas o choque foi maior nos Estados Unidos, que teve o pior pregão desde a pandemia, com perdas bilionárias para algumas das principais empresas do país, como as Big Techs Apple e Meta, e as marcas de roupa Levi's e Gap, todas sob ameaça de verem seus custos dispararem.
O dólar também despencou e no Brasil fechou em R$ 5,62, menor cotação desde o mês de outubro. E após o Congresso aprovar uma lei que permite ao Brasil retaliar os Estados Unidos, o governo afirmou ontem que pretende esgotar todas as possibilidades de diálogo e negociação antes de adotar alguma medida contra produtos americanos. E outro destaque sobre esse assunto, economia, também da editoria internacional. Super oferta de produtos da Ásia preocupa a indústria brasileira. Fechamento dos Estados Unidos para produtos chineses pode ter efeito de inundar outros mercados e liga o alerta no Brasil. E nem os pinguins escaparam. O tarifaço de Trump não poupou nem áreas não habitadas por seres humanos, como as ilhas Heard e McDonald, territórios australianos localizados no Oceano Antártico. Agora, no Brasil, sobre política. Supremo atenua restrições a ações policiais em favelas e amplia papel da Polícia Federal. Decisão flexibiliza critérios, cria novas regras para operações e cobra plano de retomada territorial. Em decisão por consenso entre os ministros, o STF flexibilizou as regras para operações policiais em favelas, como critério de excepcionalidade e o uso de helicópteros, definiu novas normas e ampliou o papel da Polícia Federal no combate a facções, além de exigir do governo um plano de retomada de territórios. Castro, Paes e autor da ação elogiam a decisão, porém, entidades criticam. E ainda sobre política. Em crise de popularidade, Lula faz ato para festejar 2 anos de governo. Ainda sem entregar promessas de campanha e com desaprovação do governo crescente, o presidente faz ato em Brasília. E ele admite que ainda há muito a ser feito. E mesmo com essa desaprovação, o petista lidera a corrida por 2026. Quest mostra que 62% acham que Lula não deve tentar reeleição, mas ele segue à frente dos nomes da direita. E sobre violência, São Paulo tem disparada na morte de jovens durante ações policiais. Foram 77 mortes entre 10 e 19 anos em 2024, ante 35 em 2022. O aumento coincide com flexibilização do uso de câmeras corporais da PM no governo Tarcísio. E a entrevista de hoje é com Flávio Takeda, que é o cirurgião do aparelho digestivo. Ele diz que a letalidade em cirurgia de câncer de esôfago caiu de 50% para 3,5%. E ele também fala que uma das causas para essa mortalidade cair, no caso, a obesidade e consumo de cigarro, álcool e bebidas quentes elevam o risco de ter, no caso, esta doença. E mais abaixo, o Globo também faz aqui um destaque para o obituário para Lea Balian, de 99 anos. A leitora nasceu no mesmo dia do jornal O Globo e se dizia alma gêmea. E nós temos aqui esta imagem do médico Drauzio Varella. É um destaque do 2º caderno e diz o seguinte: Admirável mundo da floresta. Drauzio Varella conta em novo livro o sentido das águas, suas descobertas e experiências em mais de 100 viagens à Amazônia durante 3 décadas. E ainda como chamada de capa de hoje, o Senado barra nomeações de Milei à Corte Suprema Argentina. O Senado argentino rejeitou a nomeação de 2 juízes para a Corte Suprema do país, feitas pelo presidente Javier Milei. Um deles integrava o tribunal por decreto e não poderá julgar casos. E o governo criticou os senadores. E ainda na editoria internacional, Elon Musk, entre fogo amigo e prestígio intacto com Trump. Apesar das críticas crescentes de republicanos à influência do bilionário, Trump ainda vê mais prós do que contras em tê-lo como uma peça-chave para o seu governo.
Na contramão do governo, empresas e estados dos Estados Unidos tentam salvar a agenda climática. Engajar empresas e estados americanos que já se manifestaram contrários à decisão de Trump de sair do Acordo de Paris é tarefa para o Brasil na COP30. E sobre este mesmo assunto, preservação ambiental como possibilidade de investimento. Debate que abriu o projeto COP30 Amazônia, em Belém, uma iniciativa de O Globo, Valor e Rádio CBN, abordou economia verde. Oceli, o que nós temos no Correio Brasiliense de hoje? A manchete do Correio Brasiliense, Sara, é sobre o aumento do número de morte de mulheres lá no Distrito Federal e no entorno de Brasília. A manchete é forte, tá aqui a imagem, e diz o seguinte: o risco de ser mulher lá em Brasília. Casos extremos de covardia e barbárie ocorridos nos últimos dias no Distrito Federal e ali no entorno, nas cidades satélites, acenderam o alerta da sociedade para a violência contra as mulheres. Além da confirmação de 7 feminicídios neste ano de 2025 na capital, 3 deles entre sábado e quarta-feira passada, casos chocantes expuseram a vulnerabilidade delas, como o sequestro ocorrido durante uma audiência online da Justiça e a agressão de uma mulher dentro de uma UPA, dentro de um posto de saúde. Ambos os casos com ex-companheiros como algozes, como agressores. Promotora do Ministério Público do DF, a promotora de justiça Aldagisa Aguiar, ressalta a importância da denúncia, de fazer a denúncia. Abre aspas. Ela disse: as medidas protetivas salvam vidas e as mulheres precisam procurar essa ajuda, principalmente porque o sistema de justiça e as forças de segurança têm tentado aperfeiçoar as formas de proteção. Fecha aspas, disse Adalgisa Aguiar em entrevista ao podcast do Correio Brasiliense. Adalgisa também alertou: a maioria dos casos de feminicídio ocorre dentro das residências, dentro de casa. E aqui a foto da Adalgisa Aguiar sendo entrevistada pelo podcast do Correio Brasiliense. Sobre esse assunto tem um caso concreto exposto aqui na capa do Correio Brasiliense. Um estuprador na cadeia. Robério Leandro Barreto, de 43 anos, foi preso em flagrante por agredir e abusar sexualmente de uma menina de 13 anos em Águas Lindas do Goiás. Na área de internacional, é também chamada de capa do Correio Brasiliense, matéria dizendo que o tarifaço de Donald Trump espalha incertezas. O Brasil ameaça retaliar, mas prefere o diálogo. Um dia depois de o presidente dos Estados Unidos declarar guerra comercial a quase todos os países do mundo, as bolsas de valores tiveram forte queda, com os mercados em busca de explicação sobre as tarifas. Atingido com o índice de 10% sobre os seus produtos, o Brasil estuda formas de retaliar os Estados Unidos. Em discurso ontem, o presidente Lula criticou as medidas
do republicano. Disse Lula: tomaremos as medidas cabíveis para defender nossas empresas e nossos trabalhadores. Ainda sobre Lula, Lula faz festa e anuncia 13º salário do INSS, dos aposentados. Presidente apresenta feitos dos 2 anos de gestão em evento mais ágil, com vídeos e poucos discursos. O petista usou a celebração, isso foi ontem, celebração dos 2 anos de governo, para confirmar a antecipação do 13º salário para beneficiários do INSS. E dinheiro, ele também anunciou dinheiro do pré-sal para o programa Minha Casa Minha Vida. O chefe da Secretaria de Comunicação, o Sidônio Palmeira, afirma que reverter a baixa popularidade de Lula é responsabilidade de todos os ministros de Lula. Festa da Goiaba, evento que chega à 10ª edição, começa hoje em Braslândia e reúne 250 produtores que apostam em novidades para atrair o público. A expositora Angélica Fukuski garante a qualidade dos produtos e o valor justo. É só produtos feitos de goiaba. E aqui a Andréia Fukushi, ela está aqui com uma geleia de goiaba e um doce de goiaba. Ela que vai fazer parte dessa exposição lá em Braslândia. Em área internacional, em apoio a Benjamin Netanyahu, o Orbán diz que sai do Tribunal Penal Internacional, também chamado de Tribunal de Haia, e ele realmente está suspenso por 1 ano por receber o Netanyahu, que tem uma prisão internacionalmente decretada pelo Tribunal de Haia. Sobre nutrientes, sobre alimentação, o Correio Brasiliense traz uma matéria dizendo que essa planta chamada Ora Pronobis, suplemento, é vetado. A propaganda e a venda de produtos que contenham a planta Ora Pronobis foram proibidas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a agência, segundo a Anvisa, ainda não há comprovação de que o vegetal é fonte de nutrientes. Isso é a entidade oficial do governo na área de saúde. Mas como muita gente vai na onda de internet, aí fica comprando o Ora Pronobis como tivesse algum benefício. Saúde a peso de ouro. O ciclo para Los Angeles 2028 começa com ênfase no zelo de atletas como Bia Haddad ao campo da mente. Agora aqui, no final da página da capa do Correio Brasiliense, algumas dicas de hoje do caderno Divirta-se Bem. Uma cidade e muitos sons. O que é que nós temos em Brasília nesse fim de semana na área de shows musicais? Diz assim: o fim de semana promete para quem está em Brasília. Das cestas musicais, que é hoje, com jazz, na casa Thomas Jefferson, a feijoada com samba no Clube do Choro amanhã, sábado. As opções são muitas. E tem também a celebrada turnê da cantora Lineker
com show no estádio Mané Garrincha. Na área de teatro, em dose dupla, tem Teatro Mágico Volta a Brasília e o espetáculo terá abertura da Móveis Coloniais de Acaju, amanhã, sábado. Na área de boteco, gastronomia, petisco, tem Boteco é Show. Karen Eduarda, com um dos petiscos do boteco chamado Bilisco, de beliscar. Conheça os tira-gostos que combinam com cerveja gelada lá em Brasília. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal cearense O Povo? Oceli, o Povo, na edição desta sexta, nos traz aqui uma manchete de um caso que aconteceu no município de Potiretama. Prefeito é preso suspeito de integrar organização criminosa. Luan Dantas Félix, do partido PP, é citado como suposto autor intelectual de um incêndio criminoso cometido por integrantes de organização há cerca de um ano, e defesa alega haver fragilidades neste caso. E no caderno Comes e Bebes, cafeterias proporcionam momentos de descanso com espaços para leitura. E em cidades, patinetes na beira-mar. Empresa responsável pelo modal anunciou a instalação de 2.000 unidades pela capital, sendo 450 na orla, mas a operação ainda depende da autorização da Prefeitura de Fortaleza. E sobre esportes, em crise, Fortaleza faz reformulação e demite diretor e executivo de futebol. E na área de economia, tarifaço tem potencial de favorecer setor de calçados no Ceará. E a reportagem destaque de hoje do jornal O Povo, COP30. Brasil quer mutirão global para lutar contra mudanças climáticas. E no caderno de cidades, projeto quer reduzir horário nas faixas exclusivas de ônibus. E por último, sobre política, pesquisa Quest. Lula lidera cenários eleitorais apesar de baixa na aprovação. E no valor econômico, o que nós temos de destaque na capa, Oceli? Valor econômico de hoje, Sara, no alto da capa nós temos 3 chamadas. Sobre artes plásticas. A Adriana Varejão expõe resultados de fase prolífica ou fase produtiva em mostras em Nova York, em Lisboa, Portugal e Atenas, na Grécia. Sobre vinhos, degustação comprova a competência dos produtores da região do Douros e o sucesso da estratégia para conquistar prestígio. Exposição brasileira. O empresário alemão Stefan Wilsmeyer abre espaço para destacar obras de artistas brasileiras em Munique, na Alemanha. Manchete do valor econômico é o assunto do dia, é o dia seguinte, day after, né? Que chama em inglês, do tarifaço de Donald Trump. Diz assim: após tarifaço de Trump, cresce temor de recessão e bolsas dos Estados Unidos têm pior dia desde 2020. Diz assim o texto desta manchete. O mercado de ações dos Estados Unidos teve ontem o pior pregão desde março de 2020. No dia seguinte ao tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. A imposição das taxas recíprocas pelo governo americano intensificou os temores de recessão nos Estados Unidos e desaceleração expressiva da economia global,
combinadas à alta da inflação. Em Wall Street, o índice S&P 500 recuou 4,84%, levando a uma perda de 2,5 trilhões de dólares em valor de mercado, segundo estimativa do jornal Financial Times. Esse foi o prejuízo, 2,5 trilhões de dólares. O Dow Jones caiu 3,98% e o Nasdaq 5,97%, afetado pelo tombo das ações das grandes empresas de tecnologia. Os papéis da Apple, essa empresa que faz celular, computador para o mundo inteiro, é a empresa da maçãzinha mais conhecida, da maçã, que concentra boa parte de sua cadeia de produção em países afetados pelas tarifas mais elevadas, tiveram queda de 9,25%. As ações da Apple. As bolsas da Europa e da Ásia recuaram com força e os preços de várias commodities também fecharam em baixa. Com a ampliação da guerra comercial pela imposição de tarifas recíprocas pelos Estados Unidos, os economistas alertam para o risco de uma forte alta dos preços para as famílias e uma concentração do PIB nos Estados Unidos. No cenário publicado pela consultoria JP Morgan, os riscos de uma recessão global saltaram de 40% para 60%, após a divulgação desse plano tarifário pelo Donald Trump. Olon Sonola, chefe de pesquisa econômica dos Estados Unidos, avalia que a tarifa média sobre as importações americanas pode ser de 22%, em comparação com 2,5% no ano passado, e o que deixaria no nível mais alto desde 1910, esse 22%. Ontem, o dólar caiu 1,7% em relação a uma cesta de moedas de parceiros comerciais, em um reflexo das preocupações cada vez maiores com as perspectivas de crescimento dos Estados Unidos. Professores da Universidade de Colômbia disseram ao Valor Econômico que, para qualquer país do mundo, os Estados Unidos deixaram de ser confiáveis. Esse professor Alexandre, da Universidade de Colômbia, ele sugere que o Brasil seja cauteloso ao decidir se deve ou não responder às tarifas de 10% imposto pelos Estados Unidos. Disse assim o professor Alexandre: é um jogo complicado. O que aconteceria com o Brasil se retaliasse essa taxa de 10% e Trump a mudasse para 25% ou 30%? Ele indaga, ao mesmo tempo mostrando esta ameaça de Trump aumentar a taxa de importação de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Ainda sobre o assunto, no Brasil, o dólar cai para R$ 5,62 e mercado vê alta menor na próxima taxa Selic, na próxima reunião do Copom para definir a taxa de juros. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, passa a prever queda de 1% no comércio global neste ano por causa dessa mudança nas tarifas dos Estados Unidos. Ainda sobre a economia, é chamada de capa do Valor Econômico, dizendo que amanhã, sábado,
começa na Globo News, em parceria com o Valor Econômico, a coluna eletrônica Liderança SA. Ela vai ser apresentada pela Mônica Waldvogel, muito conhecida a Mônica Waldvogel. Ela sempre atuou nesta área de economia, de analista econômica. O programa será exibido aos sábados, às 5h30 da tarde, semanalmente. Essa edição em parceria com o Valor Econômico. Sobre COP30, que é a entrevista com uma foto grande na capa da cantora Fafá de Belém. E o que é que ela diz nessa entrevista? A embaixadora da Fundação Amazônia Sustentável e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Fafá de Belém, afirma que a Conferência Mundial do Clima, a COP30, precisa gerar benefícios concretos ao Pará, a Belém, ao estado do Pará. E a reunião, a conferência vai ser em Belém, em novembro próximo. E esses benefícios concretos apontados pela Fafá de Belém seriam melhorias na infraestrutura e saneamento, e não apenas projetar o estado como um palco para outros estados. Ela disse: Belém está no meu nome, por isso que é Fafá de Belém. Carrego o Pará em mim. Não há solução sem olhar nos nossos olhos. Sobre ainda a COP30, o Valor Econômico, também essa matéria agora foi chamada de capa do jornal Globo, que foi feita em parceria. COP30 poderá ser símbolo do multilateralismo. A secretária nacional de Mudança do Clima e diretora executiva da COP30, a Anne Toni, disse ontem em evento promovido pelo Valor Econômico, pelo jornal Globo e pela rádio CBN, em Belém do Pará, que a Conferência das Nações Unidas, que será realizada na cidade em novembro, pode se transformar em um símbolo do multilateralismo, em meio a um ambiente geopolítico complexo, agora reforçado pelo tarifaço do governo americano no comércio internacional. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo de hoje, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto: Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Partido União de Amapá, combinaram apoio à reeleição de 2 senadoras em 2026. Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e Elisiane Gama, do PSD de Maranhão. A coluna apurou que o tema foi discutido no Happy Hour, do qual o petista participou na quarta-feira, dia 2, na residência oficial da Presidência do Senado. E durante esse jantar, Alcolumbre destacou que Leila enfrentará nas urnas o bolsonarismo, já que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do partido PL, é cotada para concorrer a uma vaga na casa pelo Distrito Federal. E o governador Ibanez Rocha, do MDB, também pode entrar na disputa. E Lula ressaltou o papel de Elisiane como ponte também para os evangélicos. Também disse que é preciso unidade no campo progressista. O objetivo é evitar maioria bolsonarista no Senado e travar tentativas de impeachment de ministros do STF. E já nas páginas dos editoriais aqui do Estado de São Paulo, o primeiro texto é: as emendas PIX têm de acabar. Dino cobra transparência sobre o destino de bilhões de reais em emendas, mas isso é praticamente impossível, em se tratando de um sistema desenhado para evitar o escrutínio público. E o segundo texto, enxugando o gelo contra a inflação. Para levar a inflação ao centro da meta, o Banco Central seria obrigado a provocar recessão econômica. Diante da política expansionista do governo, o Banco Central faz apenas a contenção de danos. Agora, nos caderno de política, a primeira matéria é sobre investigações.
A Polícia Federal apura repasses de emendas. Cidade do país de Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara, e Rei do Lixo são alvo. Operação mira fraudes em contrato do orçamento secreto com Prefeitura de Patos, na Paraíba. Agentes fazem busca em casa de empresário de limpeza urbana e secretário de Belo Horizonte é afastado. E aqui nesta imagem nós temos a sede da Prefeitura de Patos, na Paraíba. E a administração afirma que essa busca não atingiu os prédios municipais. E de acordo com o levantamento realizado, 1,4 bilhão de reais é quanto movimentou o esquema de fraudes em contratos e superfaturamento de obras investigado na operação chamada Overclean, segundo cálculos da Polícia Federal e da CGU. E ainda na editoria de política sobre as eleições de 2026, Felipe Neto afirma ser pré-candidato a presidente. O youtuber e influenciador Felipe Neto disse ontem que é pré-candidato à presidência da República em 2026. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele manifestou o desejo de chefiar o executivo por ter um enorme anseio de ser um guardião da verdade e por dominar o uso das redes sociais. E abre aspas, não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pelo resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo, o uso das redes sociais. Fecha aspas, disse o Felipe Neto, que não é filiado a nenhum partido político. Crítico ferrenho da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, e posteriormente do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Felipe Neto se tornou aliado de Lula na campanha petista do ano de 2022. E a próxima matéria, para 62% dos brasileiros, Lula não deveria se candidatar à reeleição. O índice cresceu 10 pontos percentuais em um período de 3 meses, aponta levantamento realizado pela pesquisa Genial Quest. E ainda na editoria de política, juiz paulista com nome de Lorde Inglês, 45 anos de falsidade ideológica. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em 1996, no caso, este acusado foi aprovado no concurso para a magistratura paulista. Já na editoria internacional, agora o assunto é sobre a Europa. Hungria sai de corte de Haia ao receber Bibi, alvo de ordem de prisão. Retirada não terá efeito por pelo menos um ano e país foi acusado de violar obrigações ao se abster de prender Netanyahu. O premier elogia a decisão ousada de Orbán. E aqui nesta imagem nós temos o Orbán à esquerda recebendo Netanyahu na Hungria e anuncia saída do TPI. Sinal aos Estados Unidos. A decisão de Orbán foi um aceno ao governo Trump. O líder húngaro é alinhado ao movimento MAGA. Trump demite assessores após se reunir com um radical da ultradireita. Em reunião, ativista teórica da conspiração teria apresentado lista com nomes desleais ao presidente. E Pentágono investigará o uso de chat. A Laura Loomer, esta que está na imagem, tem feito campanha contra vários assessores do conselheiro de segurança Watts. Agora, na Argentina, o Senado rejeita juízes indicados por Milei por decreto para a Suprema Corte. Revés pode complicar a implementação da reforma radical do Estado argentino, proposta pelo presidente. Já no caderno Metrópole, primeira matéria sobre segurança. Mortes de menores em ações policiais em São Paulo mais do que dobram. Alta coincide com flexibilização no uso de câmeras corporais, afirma o Fórum Brasileiro de Segurança. E a Adriana Alvarenga, chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef em São Paulo, disse o seguinte: esse cenário reforça a necessidade urgente de investirmos em políticas públicas de segurança que protejam de fato a vida de meninos e meninas e que garantam prioridade na investigação e na responsabilização dos culpados. E o que diz o governo? A secretaria diz não compactuar com desvios, também diz apurar esse caso
e investir em equipamentos. E, por outro lado, óbitos de policiais militares em serviço avançam 133%. E o texto dessa dessa matéria nos informa o seguinte: mais policiais também têm morrido em serviço. Segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada ontem, os dados coletados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e do Ministério Público mostram um aumento de 133% nos óbitos desde o ano de 2022. Conforme o relatório, foram 14 PMs mortos em serviço em 2024, ante 6 em 2022. Houve aumento também na letalidade por agentes de segurança. A recorrência de confrontos e a letalidade policial maior, segundo os especialistas, não necessariamente leva ao combate mais eficaz ao crime organizado. Esse cenário pode resultar, na verdade, em risco maior para comunidades dominadas por facções e para os próprios PMs. E abre aspas, os policiais não estão utilizando, no caso aqui ela fala sobre as câmeras corporais. Não existem sanções aos que não utilizam, destaca Samira Bueno do Fórum. Para a especialista, quando o agente tem a preocupação de seguir o protocolo porque está usando a câmera, ele se protege mais. Ele mata menos e ele morre menos, afirma. Letalidade cresce até em batalhões que usam câmeras. Variação anual das mortes por intervenção policial em São Paulo. E a próxima matéria ainda sobre segurança. O STF obriga Rio a ter plano para livrar áreas de favela do crime. Polícia Federal ganha poder. Regras de operação disciplinam situações envolvendo de câmera corporal a helicóptero e vetam ações ao lado de escolas e hospitais. Aqui nesta imagem temos a Operação na Rocinha, que aconteceu em 2017. E essas intervenções foram barradas pelo Supremo desde o período da pandemia. E caberá à União dar apoio logístico e financeiro para o combate ao crime. E a Polícia Federal deve ter força-tarefa local. Agora sobre migração. O número de brasileiros com a entrada barrada em Portugal cresce 721%. Brasileiros são 85% do total de impedidos ao tentar entrar no país. Eles passaram de 179 em 2023 para 1.470 no ano passado. E aqui o Estado de São Paulo nos destaca quais são esses motivos para serem barrados. A razão mais frequente para a negativa de entrada no ano passado foi a falta de justificativa. 768 brasileiros não conseguiram explicar às autoridades migratórias o que iriam fazer em Portugal. Informa o relatório. E o segundo motivo mais comum foram problemas com o visto, que estava vencido ou era inadequado. 352 casos. E outras razões fizeram com que mais 350 brasileiros fossem barrados. Agora sobre urbanismo, mais 4 prédios sofrerão sanções por desvirtuar destinação à baixa renda. 3 dos imóveis estão na zona oeste e 1 na leste. Total de edifícios e condomínios com avisos de sanção em São Paulo chegou a 15. E nos últimos meses, a Prefeitura de São Paulo teria notificado ao menos 200 empreendimentos. Agora, também uma matéria sobre educação. O Ministério da Educação divulga que há 49,3% de alfabetizados no segundo ano. O governo era cobrado para publicar dado do SAEB, mas ressalta que prova é amostral e número válido é o do criança alfabetizada, de 56%. Já no caderno de esportes, a primeira matéria sobre Copa Libertadores. Palmeiras tem atuação irregular, mas vence com gol nos acréscimos. Alviverde bate o Sporting Cristal, em Lima, por 3-2 e garante os 3 pontos na estreia. O ataque volta a funcionar após 3 jogos, mas sistema defensivo apresenta falhas. Agora no Corinthians, polícia intima Augusto Melo a depor no caso Vai de Bet. Além do presidente, 2 ex-diretores do clube terão de prestar depoimento e a suspeita é de irregularidades no contrato, já reincididos.
No caderno de Economia e Negócios, nós temos aqui a matéria sobre a guerra comercial, a reação. Bolsas globais e dólar têm forte queda depois de tarifaço de Trump. Receio de investidores é da desaceleração da economia americana. E aqui no Brasil, o dólar recua 1,20% e fica em R$ 5,62, o menor patamar desde meados de outubro. E segundo o economista André Perfeito, ele disse que Trump tornou os Estados Unidos tóxicos do ponto de vista dos investidores. Comércio global vai ser virado de cabeça para baixo. Para, mais uma vez, um outro economista entrevistado, desta vez o Charles Goodhart, o governo Trump vai provocar um choque de oferta internacional de difícil reversão. Trump leva Estados Unidos de volta ao século XIX. Pela análise do presidente americano, os Estados Unidos são uma vítima e seria a hora de revidar. E aqui nesta imagem nós temos o Donald Trump durante o anúncio das novas taxas na quarta-feira. E mais uma vez, outro assunto sobre a guerra comercial. O presidente Lula fala em tomar medidas cabíveis sobre tarifas. Na Espanha, o governo aprova pacote de socorro a empresas, enquanto o premier do Canadá diz buscar parceiros confiáveis. E neste momento eu convido o Oceli para apresentar as páginas internas do O Globo. Jornal Globo, Sara, eu começo pela página de editoriais. O primeiro assunto abordado na página do Globo, e ele opina sobre o Brasil pode se beneficiar de tarifaço de Trump. O mundo todo perde com guerra comercial, mas o Brasil perderá menos se souber aproveitar as oportunidades. É o que pensa o jornal O Globo. Outro editorial: decisão do Supremo proibindo revistas íntimas representa avanço. Não há nenhuma explicação razoável para a prática se existe tecnologia para substituí-la com eficácia, opina o jornal O Globo. Primeira matéria nas páginas de política, na editoria de política. Primeira matéria sobre um evento grande que o presidente Lula fez ontem em Brasília. O título é O Brasil é dos brasileiros. Crise de imagem, palanque montado. Com promessas pendentes, Lula promove ato em tom eleitoral e aposta no contraponto a Trump. Eita, aqui a foto. Outra matéria sobre o mesmo assunto, dizendo que o secretário de Comunicação, Sidônio Palmeira, diz que a impopularidade de Lula também é culpa dos ministros. Chefe da SECOM, secretário de Comunicação, nega cunho eleitoral de ato ontem para divulgar as ações da gestão, uma espécie de um balanço dos 2 anos de governo Lula. E por falar em Sidônio Palmeira, ele vai estar hoje aqui às 11 horas, lá no Centro de Eventos de Fortaleza, para falar no 7º Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Comunicação, que está acontecendo aqui em Fortaleza, e a organização do evento está anunciando que o Sidônio Palmeira vai estar nesse fórum aqui na capital cearense. Pesquisa. Petista lidera para as eleições de 2026, mas maioria dos entrevistados é contra sua 4ª candidatura ou 4º mandato, candidatura ao governo do Brasil. Para 62% da pesquisa Genial Quest,
Lula não deveria concorrer a mais um mandato presidencial. O presidente empata com Bolsonaro, o ex-presidente, e supera nomes de direita numa projeção de segundo turno. A pesquisa Genial Quest perguntou, Lula deveria ser candidato à reeleição em 2026, no próximo ano? Essa resposta era de 35%, que ele não deveria se candidatar. E agora subiu para 62%, que ele não deveria se candidatar. A pesquisa perguntou: o que te dá medo hoje? É o Lula continuar para mais um mandato como presidente ou é o Bolsonaro voltar? Aí, o que é que eles responderam? Os 44% responderam que é medo do Bolsonaro voltar. 41% medo do Lula continuar. 6% diz que não tenho medo de nenhum dos dois. E 6% diz que tenho medo dos dois. 4% tem medo dos dois, do Lula continuar e do Bolsonaro voltar. Agora, 4% diz que não tem medo de nenhum dos dois. No eventual segundo turno, nas eleições do próximo ano, isso é uma projeção que a pesquisa faz, foi perguntado, intenções de voto estimuladas. Estimulada é quando o perguntador, o entrevistador, diz, e entre esse e esse nome, em quem você votaria? Não deixa em aberto, cita logo o nome dos candidatos. Intenções de voto estimulada para segundo turno ficou assim. O entrevistador pergunta, e se os candidatos no segundo turno fossem Lula e o governador de São Paulo, em quem você votaria? Aí nessa pergunta, 43% disse que votaria no Lula e 37% votaria em Tarcísio de Freitas. Pergunta, e se o candidato fosse Lula e o Ronaldo Caiado no segundo turno? Aí responderam, 44% disseram que votava no Lula e 30% no Ronaldo Caiado, que hoje é o governador do Goiás, ele que é do União Brasil. E se o candidato fosse, no segundo turno, fosse Lula e o Romeu Zema, governador de Minas Gerais? 43% disse que votaria no Lula e 31% no Romeu Zema. E se a disputa no segundo turno fosse entre Lula e o Eduardo Bolsonaro, deputado federal do Rio de Janeiro? 45% disse que votava no Lula e 34% no Eduardo Bolsonaro. E se a disputa fosse Lula e o Ratinho Júnior, governador do Paraná? 42% vota no Lula e 35% no Ratinho. E se a disputa fosse Lula e Michele Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro? Aí Lula com 44% e Michele com 38%. E Lula e o influenciador digital Pablo Marçal? Lula 44%, Pablo Marçal 35%. Pablo Marçal foi candidato a prefeito de São Paulo, ficou em terceiro lugar, quase que ia para o segundo turno, para a disputa o segundo turno, porque no segundo turno ficaram o atual prefeito, que foi reeleito, Ricardo Nunes, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, isso no segundo turno. Aí disseram assim, e se a disputa no segundo turno fosse entre Lula e o Bolsonaro? Bolsonaro hoje está inelegível, mas colocaram a pergunta, e se a disputa no segundo turno no próximo ano fosse Lula e o Bolsonaro? Lula fica com 44% e o Bolsonaro com 40%. A última pergunta que a pesquisa Genial Quest fez. Se Bolsonaro não for candidato em 2026,
quem deveria ser o candidato da direita, herdeiro de Bolsonaro? Responderam, 15% responderam o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. 14% disseram que quem deveria ser candidato, se Bolsonaro não puder ser, devia ser a mulher dele, a Michele Bolsonaro, 14%. Em terceiro lugar vem o Pablo Marçal. Se Bolsonaro não puder ser candidato, quem deveria ser o candidato a presidente da República pela direita, pelos partidos conservadores, devia ser o Pablo Marçal. 11% indicaram o Pablo Marçal, terceiro lugar. Em quarto lugar aparece, como deveria ser o candidato, o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná. Ele é filiado ao PSD. Depois vem o deputado federal Eduardo Bolsonaro, com 4%. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, 4%. Ronaldo Caiado, governador do Goiás, 4%. E o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, está no último mandato, não pode mais ser reeleito. PSDB até sonda ele ser o candidato a presidente da República, ele aparece com 3% como quem deveria ser o candidato a presidente da República, representando o bloco dos partidos conservadores. Tem outra matéria na página de política do Globo, aliás, duas matérias sobre o mesmo assunto, é sobre emendas parlamentares. Polícia Federal cita elo entre Hugo Mota é deputado federal lá da Paraíba, ele é da cidade de Patos, o pai dele é prefeito de Patos, é o Vanderlei, Nabô Vanderlei, pai dele de lá. Pois a Polícia Federal cita ela entre Hugo Mota e o pai dele e um empresário investigado em desvio de dinheiro de emenda parlamentar. Agentes da Polícia Federal que apuram supostos desvios em contrato de obras abastecido com dinheiro das emendas parlamentares, indicada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Na época ele não era presidente da Câmara, ele assumiu agora em fevereiro. Indicada pelo deputado federal Hugo Mota para a Prefeitura de Patos, onde o pai dele é o prefeito, apontam que servidora fazia ponte entre a empresa investigada e o gabinete do deputado lá em Brasília. Ele e o prefeito não são investigados. Ele, Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara Federal. E o prefeito é o pai dele, o Nabô Vanderlei, que é o pai de Hugo Mota e prefeito de Patos. E a emenda parlamentar era dinheiro para a Prefeitura de Patos. Nessa mesma operação, por isso que eu digo que são duas matérias, nessa mesma operação, envolvendo desvio de dinheiro das emendas parlamentares, também pega o União Brasil lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte com repercussão em Salvador. Veja bem, indicado do União Brasil, do partido União Brasil, é afastado do cargo após nova operação da Polícia Federal. O secretário de Educação de Belo Horizonte é alvo da terceira fase da Operação Overclean, ação da Polícia Federal que mira fraude em licitação e desvio de verba das emendas parlamentares. Esse secretário de Educação foi escolhido pelo ACM Neto, lá da Bahia, para o posto de secretário de Educação na capital mineira de Belo Horizonte.
O nome dele é Bruno Barral, pois quem indicou o secretário de Educação de Belo Horizonte foi o ACM Neto. O Bruno Barral é próximo do empresário conhecido como Rei do Lixo. Rei do Lixo porque ele pega todos os contratos de coleta de lixo. É muito parecido com aqui com o Ceará. Muito contrato com coleta de lixo usando verba de emenda parlamentar. Olha aqui o dinheiro aqui em cima da mesa, colhido pela Receita Federal. Dinheiro e joias apreendidos na casa de Bruno Barral, secretário de Educação de Belo Horizonte, alvo da Operação Overclean. Ele que foi afastado, atual secretário de Belo Horizonte, ele foi afastado do cargo por decisão, não foi da prefeitura não, foi do Supremo Tribunal Federal, do STF. Terceiro, a partir da esquerda, Marcos Moura, o Rei do Lixo, com a cúpula da sigla, olha aqui, eles com o 44 no peito, 44 é o número do União Brasil, 44 do partido. Bruno Barral, é esse aqui de barba, foi indicado ao cargo de secretário de Educação de Belo Horizonte pelo Partido União Brasil. A indicação tem padrinho, é o ACM Neto, que passou a comandar a capital mineira após a morte de Fuad Noman. O atual prefeito de Belo Horizonte tomou posse e diz que não passará a mão na cabeça de aliado. O prefeito Álvaro Damião, ele que é do União Brasil, assume o comando da Prefeitura de Belo Horizonte em dia de operação da Polícia Federal contra o seu secretário, que é afastado. Disse assim o novo prefeito de Belo Horizonte, porque o prefeito mesmo morreu de câncer, o Fuad. Ele disse assim, é um processo envolvendo projetos na Bahia, em Salvador, não é na Secretaria de Educação de Belo Horizonte, mas, obviamente, ninguém vai passar a mão na cabeça de secretário em Belo Horizonte, disse o Álvaro Damião, novo prefeito de Belo Horizonte. Ele era o vice, o prefeito morreu e ele assumiu o cargo. STF, Supremo Tribunal Federal, começa a analisar pedidos de revisão para penas para os apenados, os réus, do dia 8 de janeiro de 2023. De caráter excepcional, ações não podem ser relatadas por Moraes, Alexandre de Moraes. 3 casos foram apresentados ao tribunal. Outra matéria, Justiça autoriza prisão domiciliar a Roberto Jefferson. Ele estava no hospital e por conta da saúde precária dele, ele foi mandado para casa, para prisão domiciliar. Na Editoria de Brasil, primeira matéria é sobre o aumento de mortes de crianças e adolescentes lá em São Paulo. Juventude na mira. Polícia Militar de São Paulo mata mais menores em meio à alta de letalidade após mudança de uso de câmera corporal do policial. Lá, esse uso foi flexibilizado pelo governo. A outra matéria é uma página inteira de um seminário que o Globo realizou ontem lá em Belém, do Pará, sobre a COP30. A ausência dos Estados Unidos e economia verde no debate sobre COP30. Seminário abre iniciativa do Jornal Globo, do Jornal Valor Econômico e da Rádio CBN, com série de reportagens
e discussões sobre a Conferência do Clima em Belém do Pará, no próximo mês de novembro. No caderno Economia, a primeira matéria é o dia seguinte, efeito Trump. Mercados caem com temor de que tarifaço leve à desaceleração global. Até pinguins terão de pagar tarifas pela lista da Casa Branca. Invasão de produtos da Ásia preocupa a indústria. Brasil poderá ganhar espaço no mercado americano de calçados, mas nesse e em outros setores, como o têxtil e o de máquinas e equipamentos, vendas que iam para os Estados Unidos poderão ser desviadas para o mercado nacional. A senadora Tereza Cristina, ela que foi ministra da Agricultura no governo de Bolsonaro, ela dá aqui uma entrevista para o jornal Globo e diz que o Brasil precisa ter cautela, nada de assodamento. O Canadá aplicará taxa de 25% sobre os automóveis dos Estados Unidos que chegam lá no Canadá. Líderes reagem. China restringe investimento. A União Europeia lamenta a decisão e o presidente da França, Macron, pede que empresas não apliquem no país de Trump, não invistam nos Estados Unidos. Rio Previdência investiu quase R$1 bilhão em letras financeiras. Sabe aonde? No Master. O Banco Master, que está aí numa negociação nebulosa de ser vendido para o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, um banco estatal. O valor desse Rio Previdência corresponde a quase 10% do patrimônio do fundo, que disse seguir política de investimento aprovada pelo Conselho. Bota a culpa aí no Conselho do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, que investiu tem R$1 bilhão lá dentro do Banco Master. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, manda o Eike Batista parar de oferecer totem de supercana. Petrobras adia mudanças no home office, no trabalho home office, após greve. No caderno de Mundo, primeira matéria, desafio em tapete vermelho. A Hungria, que participa da Corte de Haia, do Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional, ela recebeu a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Só que ele é persona não grata lá no tribunal. Inclusive, existe um mandado de prisão contra ele, pois a Hungria recebeu a visita de Netanyahu, isso num aceno não para Israel, mas para os Estados Unidos, para Donald Trump, em descumprimento a mandado do TPI, Tribunal Penal Internacional, que a Hungria, depois disso, anuncia a saída da Corte de Haia. Senado lá na Argentina, o Senado barrou a nomeação de um nome do presidente Javier Milei para a Corte Suprema. Mas por que barrou? Porque a nomeação foi feita por decreto. O presidente assinou um decreto nomeando e não pode. O Senado já barrou. Lá como aqui, as nomeações do presidente para os tribunais superiores têm que passar pelo Senado. Tem uma sabatina, o nome é sabatinado e o Senado dá aval ou não para aquele indicado às cortes superiores. O Elon Musk, um bode expiatório e um fardo ainda útil ao governo de Trump.
Na página de saúde, a matéria é sobre obesidade. É com o médico Flávio Takeda. Ele é cirurgião do aparelho digestivo. Especialista em tumores no esôfago, revela como hábitos contribuem para o surgimento da doença, do câncer de esôfago, mas ressalta que tratamentos aumentaram a sobrevida dos pacientes. Obesidade e bebida muito quente elevam o risco de ter câncer no esôfago. Ainda sobre saúde, dieta tradicional africana tem efeitos benéficos. Cientistas criam vacina em spray contra gripe aviária. Cães têm razões evolutivas para revirar lixo. Saiba os riscos. Estudo vê elo entre tatuagem e câncer, mas mais pesquisas precisam ser feitas. No Rio de Janeiro, editoria Cotidiano, operações têm novas regras, o STF flexibiliza restrições, como ao uso de helicópteros, e amplia o papel da Polícia Federal. Essa decisão do STF foi muito elogiada pelo atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também pelo prefeito Eduardo Paes. Na área de esportes, a matéria principal é dizendo que o Renato Gaúcho volta a ser treinador, a ser o técnico do Fluminense. Qual Renato esperar? Técnico que volta ao Fluminense após 11 anos é diferente daquele da última passagem. Essa é a 7ª vez na sua carreira que o Renato Gaúcho treina o Fluminense. O jogador Juninho decide contra Táchira e Flamengo vence na estreia. Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense? Bom, Celi, a primeira matéria do Correio Brasiliense na área de política: para reverter queda, Lula exibe ações do governo. O presidente faz em Brasília evento de divulgação dos resultados dos 2 anos de mandato, na tentativa de contornar impopularidade. Sidônio afirma que responsabilidade de superar má avaliação da gestão petista é de todos os ministérios. E aqui nesta imagem nós temos a solenidade do presidente Lula no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que reuniu ministros, parlamentares e representantes de movimentos sociais. E o Correio Brasiliense destaca o que o presidente Lula falou nesta solenidade. O Brasil está no rumo certo, gerando renda e oportunidades para quem quer melhorar de vida, cuidando de todas as pessoas, sobretudo das que mais precisam. Este é o Brasil que estamos construindo, o Brasil do futuro. E ainda na área de política, recurso para blindar ramagem. Líder do PL afirma que presidente da Câmara encaminhou à CCJ pedido para sustar ação penal contra deputado, réu no STF. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou ontem que o presidente da Casa, Hugo Mota, do Partido Republicano de Paraíba, acatou o recurso apresentado pelo partido para suspender a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, réu no STF pela tentativa de golpe de Estado. O recurso segue para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. De acordo com Sóstenes, o recurso se baseia no artigo 53 da Constituição, que permite ao Congresso suspender ações penais contra parlamentares por crimes cometidos após a diplomação. E abre aspas.
fica registrada a gratidão do PL ao presidente Hugo Mota pela celeridade. Esse recurso é importantíssimo para a gente defender uma prerrogativa constitucional que foi, lamentavelmente, esquecida na denúncia do procurador e aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. Esperamos que a Casa, agora na CCJ e depois no plenário, corrija esse equívoco constitucional. Fecha aspas, comentou. E ainda agora na Editoria Brasil, Polícia Paulista mata mais crianças e jovens. Um levantamento mostra que 34% dos jovens mortos violentamente no estado foram vítimas das operações de forças de segurança. E aqui a gente consegue ver um protesto pela morte de Rian. O menino foi atingido por bala disparada de um dos policiais que participou da operação no Morro São Bento, em Santos, em São Paulo. E de um lado, nós temos aqui a fala do coronel Emerson Macera, que é o chefe da comunicação social da Polícia Militar de São Paulo. Ele disse o seguinte: o total de mortes em confrontos com a polícia, considerando adultos e adolescentes, aumentou 153%. Não há um comportamento direcionado a um grupo específico. Por outro lado, o Leonardo Carvalho, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse o seguinte: é preciso que o governo assuma essa pauta como urgente e se posicione com firmeza, passando a mensagem de que o controle do uso da força e a redução da letalidade e da vitimização policial sejam prioridades. A DPF das favelas, STF impõe regra em ação policial. E agora sobre saúde pública, a Anvisa proíbe suplemento alimentar com ora pronobis e, no caso, ela é considerada carne verde e a ora pronobis é rica em fibras e vitaminas. E na seção de economia, mercados caóticos após dia da libertação. Começando pela Ásia, as bolsas do mundo inteiro operaram em baixa ontem, mas as norte-americanas derreteram, como o índice Dow Jones, caindo de 3,98% e a bolsa S&P 500, com 4,84%. E no Brasil, o Ibovespa fechou estável, com 0,04% de alta. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Queremos agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado.